Pois é, nessa live, né, nós vamos falar sobre como eu falei, sobre um tema espinhoso, um tema que mexe com o coração das pessoas, que é a MT-03. E, bom, eu como eu falei, mudei a minha opinião sobre ela. Não tem problema nenhum em relação a mudar a opinião. Como é que eu vou dizer assim? Uma vez que a gente passe a enxergar algumas coisas, eu acho que não tem problema nenhum mudar de opinião. Mais uma vez, não estou passando pano em relação a a Yamaha, não tenho nem por que fazer isso, mas em relação aos meus próprios pensamentos, né, de que eu vinha falando já e me levou a, como é que eu vou dizer, me levou a ter essa atitude de mudar o pensamento. E eu acho que é uma coisa natural, tá? Eu acho que isso é uma coisa natural aí da gente enxergar uma coisa e daqui a pouco a gente enxergar diferente. Então, bom, vamos lá. Eu não sei se eu acho que foi em alguma live. Eu acho que foi em alguma live, eu comentando sobre alguma moto, eu cheguei a falar da R3, né? Que o motor, que é óbvio que é o mesmo motor da R3, é da MT-03, o motor da R3 é o mesmo motor da MT-03, que na R3 o motor está ok, tá? Então, a gente fala algumas coisas, vocês vão entender bem o ponto da mudança. Eu falei também, não sei se foi... Não, foi no vídeo anterior aqui, onde eu falo sobre a linha, né? O possível fim, né? Possível fim não. O fim da linha Teneré, pelo menos até agora, nós não temos nenhuma Teneré, nem 250, nem 660, nem 1200, né? Saiu. Possivelmente, eu acredito que ela retorne, mas até agora nós não temos nenhuma. E eu falei que a Yamaha ela tem uma coisa de linhas, né? As próprias linhas. Então eu falei, por exemplo, que ela tem a linha Tracer, onde ela trouxe a Tracer 900 para cá. Tinha a linha Teneré, né? 50, 660 e 1200, que não tem mais. Tem a linha mais voltada para urbana, motos urbanas. No caso, a linha Phaser, né? Phaser 150, Phaser 250. E nós temos a MT, a linha MT, né? Que tem as três motos da linha MT. E aí me veio um pensamento que foi o seguinte: poxa, peraí, se esse é o line-up dela hoje, fora outras motos, tá? Como é, se a gente fala hoje, você abre vários vídeos, você vê textos aí na internet, você vê as pessoas falando que a tendência global agora, não só em motos, em tudo, é reduzir o line-up, né? É enxugar, compartilhar motores, compartilhar peças, porque tudo envolve custos. Como é que você tem? E aí, eu me fiz essa pergunta e agora eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Para vocês até quiserem deixar no comentário, apesar que eu gostaria também da opinião de vocês em relação a tudo isso que eu vou falar aqui, um comentário de vocês aí. Pode deixar aqui um comentário para a gente conversar sobre isso aí. Então, como é que a pergunta que ficou, né, que eu fiz para mim foi o seguinte: se o foco é redução, é aglutinar as coisas, é juntar para ter redução de custo, como é que a Yamaha manteve uma Phaser 250 e uma MT-03, já que a diferença de cilindrada é tão pequena, 250 para uma moto 300?
tempo. Pois é, estranho, né? Estranho. Você tem uma moto 250 e uma 300. Por quê? Já que a ideia não é essa. Pois é, pessoal. Aí começa o ponto de mudança do pensamento. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. A gente tem que começar aqui a separar as duas coisas. Tá? Porque eu vejo, e eu, até no meu pensamento também, eu digo, até no meu pensamento, eu misturei um pouco as coisas. Eu vejo muita gente falando, e eu já conversei com muitas pessoas em relação a isso, e muitas vezes misturava as coisas por questão de cilindrada. Uma coisa é você ter uma Phaser 250, que é uma moto estritamente urbana, né? Urbana, consumo baixo, né? Já é um motor derivado tanto da Teneré, da Landa, né? Então, é uma moto urbana, baixo consumo, baixo custo de manutenção. Óbvio, uma nakedzinha que você pode fazer uma viagem, você pode, óbvio, né? E não vamos entrar por esse caminho. Mas, o que é que eu digo para vocês? A linha MT, a coisa já é diferente. A coisa já é diferente. Por quê? A gente não vai poder misturar uma 300 MT com uma 250 de uma Phaser. Porque a linha MT, pelo próprio nome que ela diz, que é Master of Torque, então são motos que privilegiam o torque. Quando eu falei lá atrás, a coisa começou a cair aqui a ficha, quando eu falei lá atrás que o motor da MT-03 na R3 está ok, por quê? Porque quando você fala de uma moto racing, de uma moto de competição, você não prioriza como consumo, você quer desempenho. Então, nesse ponto, esqueça o consumo, o motor está ok. Até porque existe a categoria, né, aí em São Paulo, que tem as motos de 300 cilindradas. Não é verdade? Pois é. Aí o que acontece? Só que a grande separação está na cilindrada. Porque ela é uma moto de baixa cilindrada. É uma moto de 300 cilindradas. É uma moto de baixa cilindrada. Só que, se a gente fosse analisar, vamos lá. Existe a 1000R, que é a carenada. Mas existem pessoas que não gostam de motos carenadas, gostam de motos, né, de competição, né, naquele estilo, com aquele motor, mas não gostam de motos naked. Então existe a 1000 pura. Mesma coisa, só que sem carenagem. Várias, não vou falar 1000 aqui, mas várias motos assim nesse estilo, né? Pra gente, é legal a gente... Bom, o consumo de uma 1000 com a 1000R é praticamente a mesma moto, só tem a carenagem. Se a gente transferir esse conceito para essa 300, ou seja, uma 300 carenada, na R3, com uma 300 naked, a MT-03, é a mesma coisa. Apenas que elas são motos de baixa cilindrada. Mas não implica que eu vá comparar um MT-03 com a Phaser 250, que é uma moto urbana. Mesmo sendo de cilindradas próximas. São coisas separadas. Pelo menos esse é o ponto que eu mudei no meu pensamento.
são coisas separadas. Linha MT é Master of Torque. Não estou dizendo aqui, até vou deixar claro, que o consumo da MT-03 é um consumo bom. Ela bebe e bebe pra caramba. Mas aquela coisa. É uma moto de 42 CVs, né? E esse é o diferencial, talvez, não sei, que a Yamaha tentou fazer. Porque se ela reduz, de repente, o consumo dessa moto, ela não teria um atrativo. Talvez fosse melhor matar a Fazer 250 e deixar somente a MT-03 com 25, 30 CVs. Veja que é mais do que o dobro, praticamente não, é mais do que o dobro da cavalaria de uma Fazer 250. Por quê? A Fazer 250 tem 20 CVs, 20 cavalos, 20, 21 cavalos. Ela tem 42, o dobro. Então, as pessoas começam a falar sobre uma questão que, né, virou até um jargão aí no meio motociclista, que eu vou dizer agora para falar, contextualizar algumas coisas, que o pessoal geralmente diz o seguinte: cavalo que anda é cavalo que bebe. E eu digo ainda mais, e é cavalo que se alimenta. Cavalo que anda é cavalo que bebe, cavalo que se alimenta. Ou seja, a moto anda, mas ela também bebe. E ela também vai se alimentar, e isso aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente onde entra essa parte aí do se alimenta. A parte do cavalo que anda e cavalo que bebe, é claro que ela consome. Para ela ter 42 CVs, talvez ela fosse um pouco mais econômica para poder ter isso aí. Eu não acredito que mudando a tecnologia do motor seja uma boa saída, porque isso envolve custo, né? Isso envolveria custo para a Yamaha. Então, não sei se ela faria um motor específico só para manter a cavalaria e reduzir o custo. Isso seria talvez muito custoso para a marca em função de um motor de baixa cilindrada. Talvez ela fizesse isso num motor de alta cilindrada, de mais alta cilindrada. Aí talvez fosse mais vantajoso, porque é mais fácil dela embutir o custo dessa tecnologia numa moto que tem uma cilindrada mais alta, né? Uma moto cilindrada mais baixa é mais complicado, né? Então, explicando essas coisas, nós vamos para mais um ponto, que é o seguinte: a parte que eu falei ali, né, cavalo que anda é cavalo que bebe, né, consumo de combustível e que se alimenta. O que se alimenta é uma coisa que eu falo, que é o seguinte: muitas pessoas, né, que têm essa moto e que eu já vi não só conversando comigo, mas já vi comentários na internet e tudo mais. Poxa, a moto anda muito, a moto anda junto, ou dá pau na 500X e tal, show de bola, a moto tem torque, a moto anda, você acelera, ela vai. Beleza, 42 CVs, né? Mas essa parte que ela se alimenta, eu falo, ela se alimenta peças. E aí o pessoal vai reclamar, por exemplo, do preço de um kit, da relação, da corrente. Poxa, o kit de um MT é muito caro. Eu já falei isso aqui também em outras lives, meu amigo. É isso mesmo. Não tem para onde correr. Veja a confusão por causa simplesmente da cilindrada. Na hora que a moto está andando junto com a 500X, ou dando pau na 500X, ou na hora que você precisa, sabe? Aquele lance que você está viajando, por exemplo, e você precisa dar um motor para fazer uma ultrapassagem rápida, e aí você tem um motor na moto, né? Se fosse uma outra moto você não faria, se fosse uma Tenere 250 você não faria, se fosse uma Fazer 250 você não faria, mas com ela você faz, porque você tem motor para fazer. Nessa hora, show de bola. Mas na hora da manutenção, na hora de dar comida ao cavalo, poxa, é muito caro.
Amigo, a moto tem 42 CVs. Só para a gente ter uma ideia, a Teneré 660, 600 cilindradas, tem 48 CVs. Só para ter uma ideia, comparação. Ou seja, muito próxima, está muito próxima de uma moto de média cilindrada. Mas o motor é de 300. E aí é que vem a confusão. Porque o foco, né, dessa nossa conversa é isso. É comprar moto pela cilindrada. Eu estou comprando uma moto de 300 cilindradas. E a grande separação que eu falei no início, vamos separar as coisas. Ela é a linha MT, Master of Torque. Não prioriza consumo, ela quer te entregar aquilo que você está comprando. Torque, força. Se você quer consumo, tem a Phaser 250, senão ela teria tirado do mercado. Entendeu a mudança do pensamento? Simplesmente por causa da questão das 300 cilindradas. E aí quando você compara um kit, né, poxa, mas ela tem um kit de média, como eu já falei, claro, ela tem 42 CVs. Você não vai cair na besteira de comprar um kit de uma Phaser 250 que tem apenas 20 CVs para colocar uma moto que tem 42 CVs, assim como eu não cairia na besteira de pegar uma corrente de uma Teneré 250 e colocar na minha 660. A Teneré 250 também tem 20 CVs e a Teneré 660 tem 48, pior ainda do que a MT-03. Então, não tem mágica, não existe mágica, tá? Não é que você não vai pegar uma corrente de uma 600 e colocar numa 1000. Você pegar uma corrente de bicicleta e colocar numa moto, não, né? Cada torque tem a sua corrente e cada corrente, pelo torque, tem seu preço. Então, fechamos aqui aquela frase: cavalo que anda é cavalo que bebe e é cavalo que consome, né? Se alimenta. Então, é isso. A mudança é essa, certo? Sobre a questão da diferenciação, a gente precisa... uma coisa que eu não sei se eu já falei aqui, mas vou dizer agora, e se for o caso eu falo mais para frente, mais em detalhes. A gente precisa ver a proposta da moto. No caso da linha MT, né, ela tem essa proposta de te entregar torque, e ela faz isso. Mais uma vez, resumindo, o consumo dela eu acho alto. E só para a gente fechar aqui esse vídeo, né, esse trecho aqui sobre a MT, eu diria o seguinte: muitas pessoas falam, não, mas você andando em uma certa pegada, ela faz X por litro. Cara, é o seguinte, vamos dar 2 exemplos aqui. Se você está viajando, por exemplo, se você pega uma estrada duplicada, ampla, 3, 4 faixas, o caminhão está lá na faixa da direita, você está na, sei lá, segunda ou terceira faixa, tem uma quarta ou quinta faixa aqui para o pessoal que está com velocidade, você vai ali a 80, 90, 100 de boa, ninguém te atrapalha, beleza, ela vai fazer um consumo legal. Agora, se você pega, por exemplo, um trecho aqui, uma 116, saindo aqui de Salvador para São Paulo, Minas, Rio, você pega uma pista dupla cheia de caminhão, que você tem que negociar a ultrapassagem, na hora que você vê um espaço, sabe? Quem pilota em estrada sabe, na hora que você vê aquela brecha, aquele espaço que você vai jogar, aquilo que eu já falei até aqui um pouco antes nesse mesmo vídeo, você não vai dar a mão, ou você vai ficar ali atrás sabendo que você tem X quilômetros ainda, você vai rodar o dia todo com a moto? Claro, aí o consumo vai ser diferente. Você compensar as subidas, né? Pô, peguei uma subida aqui meio íngreme, a velocidade está caindo, ela tem 40 tantos CV, você não vai dar mais um pouquinho de gás? Claro. Então, e esse
muitas vezes é o porquê da moto. Esse é o gosto da moto. É você saber que ela te entregar este desempenho. E ela vai fugir daquele consumo que muitas vezes as pessoas já mostram aí, que eu já vi em alguns lugares e tal, e tal, e tal. Já vi pessoas viajando com outras motos e não, é que ela vai aqui e tal. Mas é aquela coisa, cada situação é uma situação, né? Situação de peso, situação de rodovia, o modo de pilotagem e aquilo como eu falei, tem, né, o gosto de uma moto dessa que tem, né, uma baixa cilindrada que tem um CV alto, é você sentir a moto te empurrar, mas isso aí ela vai te cobrar um custo que vai ser no tanque. Beleza? É isso. Mudei minha opinião, né? Linha Tracer, desculpe, linha MT é uma coisa, linha de moto de baixa cilindrada, né? A MT-03 é uma moto de baixa cilindrada, mas ela não se enquadra numa moto urbana. Para mim, ela não entra mais numa questão da moto urbana. Se você quer comprar uma moto urbana, compre uma Fez 250, compre uma Twister 250, compre uma moto desse jeito. Ela não é uma moto nessa pegada. Meu grande amigo Carlos, grande abraço para você, Carlos, sua esposa também, que viajou várias vezes aí para São Paulo com a MT-03, por sinal, sempre falo um troféu para essa mulher guerreira que viajou, acho que 2 vezes, né, indo e voltando para São Paulo na garupa dele, na MT-03, merece um troféu, porque, caramba, eu acho que eu não aguentaria, eu acho que nem 100 km na garupa da moto daquela, mas guerreira, grande abraço para vocês, gente finíssima. Ele tinha um MT-03, acabou vendendo por outras questões. Ele foi uma das pessoas que a gente conversou muito, né? Ele deve até estar contente ouvindo falar, pô, mas a moto tem torque, ele sempre me falava isso, que eu estou falando aqui, é como se ele estivesse me falando aqui agora. E, bom, mas ele não usava essa moto no dia a dia, ele tinha uma outra moto, né? Também de baixa cilindrada, mas, né, tipo, eu não esqueci a moto que ele tinha, não sei se era uma Dafra, uma moto, uma 150 que ele andava no dia a dia, não andava com ela no dia a dia. Ou seja, casa com isso que eu estou falando, não é uma moto urbana, é uma naked, tipo como se você tivesse tirando a cilindrada, vamos supor, vamos inventar aqui, vamos supor que ela tivesse 3.000 cilindradas, ela é a naked da R3000. A R3000 de 3.000 cilindradas, que não existe, né, quem está falando aqui agora. Existe a naked, que é a MT-3000, que seria ela. Você não iria rodar com ela na cidade. É mais ou menos isso, só que ela é uma moto de baixa cilindrada, de 300 cilindradas. Beleza? Deixe seu comentário aí para a gente poder conversar sobre isso. Deixa eu ver aqui se o pessoal aqui na live deixou o comentário. Vamos lá.